Cientistas finalmente descobriram a verdade sobre a Ilha de Páscoa. Há várias décadas, as mentes das pessoas têm sido ocupadas com o mistério da Ilha de Páscoa. Um lugar remoto de solo vulcânico, muito distante no Oceano Pacífico. Mas o nosso planeta tem milhares dessas ilhas isoladas. O que é tão único sobre essa? O mistério não está na ilha em si, mas nas estátuas gigantes de pedra que estão nela. Quem criou as famosas cabeças de pedra? Elas serviam para algum propósito específico? De que lugar vieram os criadores delas e onde eles desapareceram? Bom, parece que a resposta está finalmente por perto. Assista este vídeo e satisfaça sua curiosidade aprendendo toda a verdade sobre a Ilha de Páscoa. Lembre-se de dar um joinha, nós trabalhamos para deixar a sua vida ainda mais incrível. O que sabemos sobre a ilha em si? Rapa Nui, que é o nome dado à Ilha de Páscoa pelos seus primeiros habitantes, é parte do território do Chile e está situada no sul do Oceano Pacífico. Ela está tão distante que você pode facilmente considerar a ilha como um dos lugares mais distantes no mundo. Está a mais de 1.900 quilômetros de distância das Ilhas Picárnia, que é o seu vizinho mais próximo. O Chile em si está a 3.700 quilômetros da ilha. O único meio de transporte que pode levar você até lá é um avião. Se você quiser chegar na ilha, você vai precisar passar 5 horas em um voo que sai de Santiago, no Chile, para a Ilha de Páscoa. A área da ilha é de apenas 163 quilômetros quadrados. E este, vamos admitir, pequeno pedaço de terra é a casa de 887 enormes estátuas de pedra. Aqui vão alguns fatos interessantes que talvez você não saiba. As estátuas têm o nome de Moai. Elas começaram a ser esculpidas em algum momento entre os séculos 13 e 15. As estátuas Rapa Nui são facilmente reconhecidas graças aos seus rostos peculiares. Eles têm nariz longo, queixo largo, orelhas retangulares, sobrancelhas grossas e olhos profundos. É curioso que as narinas se enrolam de modo semelhante à forma de anzóis de pesca. Inicialmente, acreditava-se que as estátuas fossem formadas apenas pela cabeça, mas surpreendentemente descobriu-se que elas tinham o corpo inteiro anexado às cabeças. Isso foi descoberto durante escavações em maio de 2012. Os corpos estavam escondidos embaixo da terra. As estátuas são muito altas. A maior de todas tem 10 metros e pesa 81 toneladas. Mas este não é o recorde. Uma estátua desenterrada na ilha estava incompleta, mas de acordo com cálculos científicos ela alcançava 21 metros e pesava aproximadamente 270 toneladas. Mesmo assim, as cabeças das estátuas, que eram inicialmente só o que enxergávamos, correspondem a 3/8 do tamanho de cada estátua, e os braços foram esculpidos contra o corpo, em diferentes posições. A maioria das estátuas, 834 de 887, foram esculpidas em um material chamado tufo, que é, na verdade, cinza vulcânica comprimida. Curiosamente, todas as estátuas, com exceção de um grupo, estão viradas para o interior da ilha. Isso quer dizer que elas estão de costas para o oceano. Talvez uma explicação para isso seja que acreditavam que as estátuas fossem os protetores dos habitantes, e é por isso que elas supervisionavam o assentamento. As únicas estátuas que não se encaixam nesse padrão foram encontradas em Ahuakive, um lugar sagrado para as pessoas de Rapa Nui. Existe uma estátua bastante peculiar na ilha. É a única estátua que foi encontrada ajoelhada. O nome dela é Tucuturi. Cientistas acreditam que a estátua retrate um cantor. A posição é semelhante à que as pessoas faziam no Festival de Rui. A cabeça dessa estátua é bastante elevada e pode-se até mesmo notar uma barba. Tucuturi parece muito mais humano do que as outras estátuas. O tamanho menor e o material incomum utilizado para esculpi-la, pedra vermelha de Punapau, são as coisas que a fazem ser diferente das outras.
Todos esses fatos são intrigantes, não são? Continue assistindo, existem vários outros mistérios a serem revelados. Muitos se perguntam como que estátuas tão pesadas assim foram distribuídas por toda a ilha. E ainda mais, quando os primeiros europeus chegaram na ilha em 1722, eles encontraram uma pequena população, de apenas 1.500 a 3.000 pessoas. Como elas poderiam se relacionar com as centenas de estátuas na ilha? Certamente existem diversas teorias sobre como as estátuas foram levadas para os seus lugares. Uma das mais populares entre os amantes de mistérios é que as estátuas foram criadas e movidas por alienígenas. Mas mesmo que você goste dessa história, nós nos desculpamos por desbancá-la. As pedras utilizadas para esculpir as estátuas são encontradas na própria ilha. A maior parte do material utilizado vem de um vulcão extinto, localizado no nordeste da Ilha de Páscoa e não em outro planeta. O mistério envolvendo como que a civilização Rapa Nui conseguiu mover as estátuas foi um grande desafio. Nos anos 80, alguns decidiram recriar uma estátua e ver a possibilidade de movê-la de um lado para o outro. Eles só poderiam utilizar as ferramentas que os aborígenes tinham acesso. Parecia algo impossível a ser realizado. Mas pouco depois, um arqueólogo estadunidense conseguiu mover uma cópia de 9 toneladas. Várias décadas se passaram e um outro grupo de cientistas estadunidenses provaram que a civilização da ilha conseguia amarrar cordas em volta das estátuas e movê-las com movimento de caminhada. Eles colocaram essa teoria em prática, movendo uma réplica em tamanho real por 100 metros utilizando este método. Na verdade, a ideia deles também explica o porquê de que no folclore Rapa Nui as estátuas caminhavam com a ajuda de magia. Isso explica como as estátuas foram transportadas para os seus devidos lugares. Mas e quanto à questão que permanece? Como pôde um número pequeno de habitantes criar monumentos tão grandes e tão numerosos? Um novo estudo foi conduzido recentemente para especificar o máximo de habitantes no auge da civilização da ilha. Os resultados chegaram e foram um tanto inesperados. Foi descoberto que até 17.500 pessoas poderiam viver confortavelmente na ilha. Ao menos 19% da terra estaria coberta com campos de batata doce, utilizadas como a principal fonte de alimento para a população. Além disso, os moradores da ilha consumiam bastante peixe e frutos do mar. Então, conhecendo estes números, você pode ver que tinha pessoas suficientes para criar essas obras-primas de pedra. Mas o que aconteceu com eles? Por que eles desapareceram? Primeiramente, acreditava-se que a razão para a diminuição da população tinha sido um ecocídio. Os nativos destruíram florestas grandes e palmeiras para poder mover as estátuas e também para a agricultura. Eles achavam que as árvores cresceriam de novo rapidamente. Isso, como sabemos, foi um conceito errado. A deterioração do meio ambiente resultou em fome, e isso levou a guerras e canibalismo. Atualmente, entretanto, essa teoria foi provada incorreta. Primeiramente, os Rapa Nui eram engenheiros agrícolas talentosos. Eles deliberadamente fertilizavam o solo com rocha vulcânica. Na verdade, outra pesquisa demonstra que pessoas habitaram a ilha por vários séculos e que a população apenas começou a diminuir depois que os europeus chegaram. Então, uma explicação mais realista e também trágica. Durante o século XIX, houve várias incursões da América do Sul na ilha à procura de escravos. Metade dos aborígenes foram levados. Ainda mais, comerciantes europeus trouxeram novas doenças às ilhas, as quais os locais não tinham como se proteger, e introduziram uma migração forçada. Isso levou ao declínio fatal da nação que presenteou o mundo com um milagre como o mistério da Ilha de Páscoa. Você já tinha ouvido falar destes fatos? Compartilhe suas opiniões e ideias nos comentários abaixo. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para se juntar a nós no Incrível.